Bom, é de conhecimento geral que os potenciais de ação, aqueles impulsos elétricos vitais, disparam pelos axônios a velocidades simplesmente vertiginosas. Mas o verdadeiro mistério, o gargalo biológico de toda a consciência humana, é o que acontece quando essa tempestade elétrica chega a um beco sem saída. Exatamente. Um beco sem saída anatômico, digamos assim. E isso, como um sinal puramente elétrico, consegue cruzar o abismo físico que separa uma célula da outra. É a nossa missão de hoje, nesta exploração detalhada do capítulo 5 de Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso, é investigar exatamente esse salto. Uma investigação essencial para entender a própria vida humana. Com certeza, nós vamos desconstruir a transmissão sináptica. Ou seja, entender a mecânica íntima de como as células do cérebro conversam entre si para gerar absolutamente todos os pensamentos, os movimentos e as sensações de quem acompanha a nossa análise agora mesmo. E a imagem do beco sem saída que mencionamos é o ponto de partida perfeito. Aquele espaço, aquele ponto de contato aparentemente intransponível, recebeu um nome que hoje é a base de toda a neurociência. Foi no final do século XIX, certo? Isso, mais especificamente em 1897, foi quando o fisiologista inglês Charles Sherrington cunhou o termo sinapse para descrever esse exato local de transferência de informação. Sinapse, uma palavra tão comum hoje em dia. Pois é, mas o que é fascinante não é apenas o nome em si, mas o fato de que a natureza física dessa transmissão se tornou o epicentro de uma das batalhas científicas mais longas e apaixonadas do século XX. E uma batalha que durou quase um século inteiro, dividindo os pesquisadores em duas frentes superpolarizadas. De um lado, tínhamos os defensores da eletricidade e, convenhamos, a lógica parecia estar totalmente do lado deles. Fazia todo o sentido anatômico para a época. Totalmente. Pensa bem, a velocidade de um pensamento, de um reflexo de dor, quando uma pessoa pisa numa taxinha, é tão espantosamente alta que parecia óbvio imaginar uma faísca elétrica simplesmente pulando aquele abismo entre as células. Era a explicação mais econômica. Mas, do outro lado do ringue, havia uma hipótese quase contraintuitiva para aquele momento histórico. A famosa teoria da sopa química? Exato. A ideia de que o processo era químico, uma verdadeira sopa de substâncias sendo derramada de uma célula para outra. E é exatamente no auge desse debate fervoroso que nós nos deparamos com uma das histórias mais surreais da ciência. A história de Otto Lowy, em 1921. Eu adoro essa parte do livro. É uma daquelas anedotas que ilustram perfeitamente como o cérebro humano continua processando problemas complexos, mesmo quando a consciência está desligada, dormindo. Sem dúvida alguma. E o cenário era a madrugada de um domingo de Páscoa na Áustria. Imagina a cena. Lowe estava dormindo profundamente quando, de repente, ele desperta com o que parecia ser a solução definitiva para o grande debate da sinapse. A epifania no meio da noite. No escuro mesmo. Ele tateia a mesa de cabeceira, encontra um pedaço de papel, rabisca a ideia o mais rápido que consegue, no breu, e volta a dormir totalmente aliviado. Mas a tragédia atinge Lowe na manhã seguinte, não é? Uma tragédia académica. Ele acorda, pega o papel, na luz do dia, e percebe, horrorizado, que não consegue decifrar uma única palavra da própria caligrafia. Nossa. O próprio cientista documentaria mais tarde que aquele domingo de Páscoa foi, nas palavras dele, o dia mais agonizante e desesperador de toda a sua vida académica. A resposta para o maior mistério da neurociência estava ali, borrada no papel, e ele a tinha perdido para sempre. Uma agonia terrível. Mas que, felizmente para a ciência, teve uma segunda chance. O subconsciente do Lowe não tinha terminado o trabalho. Para nossa sorte, não mesmo. Na noite seguinte, exatamente às 3 horas da manhã, o raio cai no mesmo lugar. Ele acorda com a mesmíssima epifania. Só que dessa vez ele não ia arriscar o lápis e papel no escuro. Nem pensar. Escaldado pela noite anterior, ele salta da cama no meio da madrugada, veste-se às pressas, corre pelas ruas até o laboratório dele e decide executar o experimento ali mesmo, no silêncio da noite, usando corações de rãs. E o design desse experimento, na sua pureza analítica, é simplesmente uma obra-prima da biologia.
Conta pra gente como ele estruturou isso. A genialidade do que ele fez naquela madrugada reside na simplicidade irrefutável do teste. O Lowe isolou um coração de rã, mantendo o nervo vago perfeitamente intacto e conectado ao órgão. Certo, o nervo vago, que controla os batimentos. Isso. Quando ele aplicou um estímulo elétrico a esse nervo, os batimentos daquele coração diminuíram de ritmo, um resultado fisiológico que já era amplamente documentado na época. O choque elétrico no nervo faz o coração bater mais devagar. Ok. Mas o golpe de mestre veio a seguir. O coração estava imerso em uma solução salina, um fluido básico que banhava o órgão durante toda a estimulação. O Lowe simplesmente coletou esse fluido, essa água salgada, e aplicou a um segundo coração de rã isolado. Um coração que não tinha nervo vago acoplado e que não levou nenhum tipo de choque elétrico, vale ressaltar. Exatamente. O segundo coração estava completamente livre de conexões neurais. O que é fascinante aqui é a conclusão inescapável que se seguiu. Quando banhado por aquele fluido do primeiro coração, o segundo órgão também desacelerou. Reagiu como se tivesse levado o choque elétrico, mas só teve contato com a água. Perfeito. Se o segundo órgão reagiu sem qualquer faísca elétrica, a única explicação possível e lógica era que o nervo do primeiro coração havia secretado alguma substância química na solução salina durante o estímulo inicial. Ele literalmente criou a sopa química ali na bancada. E ele batizou esse composto misterioso de Vagusstoff, que em alemão significa a substância do vago. Que anos mais tarde a química analítica confirmaria ser a famosa acetilcolina. Exato. O experimento daquela madrugada insônia provou, para além de qualquer dúvida razoável, que a comunicação entre um nervo e um órgão ocorria por meio de mensageiros químicos. E isso acabou gerando um efeito dominó gigantesco na comunidade científica. De repente, a hipótese química ganhou uma atração absurda. Um efeito dominó irrefreável. Já na década de 1950, o fisiologista Bernard Katz e a equipe dele demonstraram de forma conclusiva que a transmissão rápida na junção entre nervos e os músculos do nosso corpo também era puramente química. E no sistema nervoso central. Quase simultaneamente, em 1951, o John Eccles introduziu uma tecnologia revolucionária para a época, os microeletrodos de vidro. Com essa ferramenta finíssima, ele conseguiu penetrar no intrincado sistema nervoso central dos mamíferos. E o que ele descobriu lá dentro confirmou o experimento do coração de rã. Sem dúvida, ele provou que a esmagadora maioria das sinapses dentro do nosso cérebro e da medula espinhal utilizava o mesmo princípio químico revelado pelo Otto Lowe. Certo, vamos desvendar isso um pouco melhor. Porque se o Lowe aparentemente encerrou o debate e a química venceu de lavada, a ciência raramente lida com absolutos, não é? Os defensores da faísca elétrica, que passaram décadas debatendo, estavam completamente delirando ou eles tinham alguma razão no final das contas? Eles tinham muita razão. E essa é a grande reviravolta anatômica do capítulo. A química assumiu o protagonismo, sim, mas as sinapses elétricas não apenas existem, como são componentes fundamentais da biologia evolutiva. Então a faísca elétrica pura realmente salta de uma célula para outra. Salta sim. No final da década de 1950, pesquisadores como Edwin Firstman e David Potter, analisando o sistema nervoso de lagostins, e o Akira Watanabe, estudando lagostas, provaram que correntes elétricas fluem de fato diretamente de um citoplasma para o outro. Mas como isso é possível fisicamente? Porque se o potencial de ação é uma mudança de voltagem na membrana, como essa eletricidade passa adiante sem uma substância química para carregar a mensagem pelo espaço vazio? Passa através de um contato físico impressionante. A arquitetura microscópica dessas sinapses elétricas, que são conhecidas tecnicamente como junções comunicantes, é um verdadeiro triunfo da proximidade. Proximidade física mesmo, as membranas se encostam. Quase se tocam. Enquanto uma sinapse química tem um grande espaço entre as células, na junção comunicante as membranas ficam separadas por ridículos 3 nanômetros. É um aperto de mãos extremamente íntimo em escala celular. 3 nanômetros é praticamente nada. É quase nada. E para preencher essa fresta invisível, a biologia utiliza blocos de construção, proteínas, chamadas conexinas.
6 dessas proteínas de conexina se organizam em um círculo perfeito para formar um canal cilíndrico, que chamamos de conexon. Como se fosse um pequeno tubo atravessando a membrana. Isso. E quando o conexon da primeira célula se alinha perfeitamente com o conexon da célula vizinha, eles se fundem. O resultado final é um poro contínuo, com cerca de 1 a 2 nanômetros de diâmetro apenas. É literalmente um túnel direto ligando o interior de uma célula ao da outra, permitindo que os íons fluam livremente. Isso parece incrivelmente eficiente e direto, mas qual é a vantagem prática para um animal ter essa porta escancarada na cabeça? A primeira grande vantagem é a bidirecionalidade. Diferente da via de mão única da química, a corrente elétrica aqui pode fluir nos 2 sentidos anatômicos, dependendo de qual célula dispara primeiro o sinal. Uma via de mão dupla. Exato. A segunda vantagem, e a mais crítica para a sobrevivência de muitas espécies na natureza, é a velocidade absoluta. Como não há necessidade biológica de empacotar produtos químicos, liberar tudo na fenda, esperar que eles flutuem e se liguem a receptores, a transmissão é quase instantânea. Ah, é por isso que os lagostins e outros invertebrados do testo confiam cegamente nessas sinapses elétricas para as rotas de fuga deles? Perfeitamente. Quando um predador ataca, o sinal vai do neurônio sensorial direto para o neurônio motor em uma fração imperceptível de milissegundo. É uma questão de vida ou morte imediata. Mas e quanto aos mamíferos? E quanto a nós, porque nós não temos esses reflexos de fuga aquáticos de lagostim? Essas junções comunicantes, esses poros microscópicos, ainda têm algum papel no nosso cérebro complexo? Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, elas têm um papel vital no nosso cérebro, mas com um propósito ligeiramente diferente. A sincronia. Pensemos em áreas bem específicas, como o núcleo olivar inferior. Que fica ali na região do tronco encefálico. Exatamente. E essa é uma região absolutamente crítica para coordenar o controle motor fino de quem nos escuta agora. Os neurónios ali não podem trabalhar como solistas rebeldes, cada um no seu ritmo. Eles precisam ser uma orquestra perfeitamente afinada. E as sinapses elétricas são o maestro dessa orquestra. Elas são os fios que ligam os músicos. As junções comunicantes permitem que o fluxo elétrico de íons passe livremente entre as células, coordenando as pequenas oscilações de voltagem para que grandes grupos de neurônios disparem seus potenciais de ação em uníssono. Há alguma prova empírica de laboratório que demonstre que é exatamente essa ponte elétrica que mantém a orquestra tocando junto? Há uma prova belíssima, fornecida por pesquisadores da Universidade Brown, o Michael Long e o Barry Connors. Eles criaram camundongos geneticamente modificados, nos quais a instrução para fabricar uma conexina específica, a CX36, foi totalmente deletada. Então, esses camundongos nasceram sem a capacidade de formar os poros elétricos. Sem a conexina, sem a ponte elétrica. E o resultado comportamental foi revelador. Os neurônios do núcleo olivar inferior daquelas cobaias continuavam a gerar impulsos elétricos normais, mas cada um no seu próprio ritmo isolado. A sincronia do grupo foi completamente destruída. Incrível como deletar uma única proteína de 3 nanômetros desmorona a sincronia de uma região cerebral inteira. E tem mais. No desenvolvimento inicial do cérebro, antes mesmo do nascimento, são essas portas escancaradas das junções comunicantes que permitem às células vizinhas compartilharem sinais químicos vitais de crescimento e de maturação celular. Olha, isso levanta uma questão evolutiva fascinante na minha cabeça. Se a sinapse elétrica é instantânea, bidirecional e cria uma sincronia tão perfeita entre as células, por que o cérebro humano maduro evoluiu para depender majoritariamente das sinapses químicas, que são notoriamente mais lentas e muito mais complexas? É uma excelente pergunta. O que ganhamos ao abandonar a velocidade pura é a capacidade computacional da complexidade. Para entender a escala colossal disso, nós precisamos visualizar a diferença de espaço geográfico entre as duas sinapses. Certo. Na sinapse elétrica, a distância é de meros 3 nanômetros. É como uma porta quase fechada,
por onde apenas um minúsculo fio de luz consegue passar rapidamente. Na sinapse química, no entanto, a fenda sináptica mede entre 20 e 50 nanômetros de largura. Pode parecer minúsculo para a nossa perspectiva macroscópica, mas em escala celular, pular de 3 para 50 nanômetros é um abismo colossal. É como trocar um corredor estreito por um pátio imenso e aberto. E é exatamente nesse espaço extra, nessa fenda larga, que toda a mágica bioquímica da modulação, da formação de memórias e da flexibilidade do comportamento humano se torna possível. Está vazio, correto? A biologia não deixaria um abismo flutuando sem suporte no meio do cérebro. De forma alguma. A fenda é densamente preenchida por uma matriz extracelular. É uma rede intricada de proteínas fibrosas que age como uma cola estrutural de precisão milimétrica, garantindo que as membranas das duas células permaneçam perfeitamente alinhadas, mesmo com o cérebro pulsando e o corpo em movimento. Vamos fazer um tour detalhado por essa arquitetura, então. O que nós encontramos no lado pré-sináptico, aquele lado do terminal do axônio que está ativamente enviando a mensagem química? O terminal pré-sináptico é, essencialmente, uma base de lançamento militar altamente especializada. Na membrana celular voltada diretamente para a fenda, nós temos as zonas ativas. E essas zonas são os exatos locais de disparo da mensagem. Onde a química é efetivamente liberada. Exato. E imediatamente acima dessas zonas, no interior do citoplasma da célula, repousam verdadeiros arsenais de munição química. Nós vemos dúzias de vesículas sinápticas, que são esferas diminutas de apenas 50 nanômetros de diâmetro, contendo o neurotransmissor básico. Aquelas bolhas cheias de substância química prontas para estourar na membrana? Perfeito. E flutuando um pouco mais atrás dessas vesículas pequenas, encontramos estruturas visivelmente maiores. São os grânulos secretores, que também são conhecidos na literatura como vesículas densas. Por que vesículas densas? Porque elas são mais escuras no microscópio, medem cerca de 100 nanômetros, o dobro das vesículas normais, e carregam moléculas de comunicação muito mais pesadas e complexas, prontas para um tipo diferente de sinalização. E cruzando o pátio, passando pela matriz de proteínas na fenda de 50 nanômetros, nós chegamos ao lado de quem recebe a mensagem, o lado pós-sináptico. O que os espera ali? Tem uma estrutura formidável e densa, chamada apropriadamente de densidade pós-sináptica. É um acúmulo espesso de proteínas localizado logo abaixo da membrana da célula que vai receber o sinal. Como se fosse um escudo de recepção. Um escudo altamente inteligente. E é aí que reside o verdadeiro segredo de toda a sinapse química do corpo. Essa densidade está forrada, abarrotada de receptores de proteínas específicos. E o trabalho de cada um deles é capturar a molécula. O trabalho deles é capturar aquela molécula química específica que acabou de cruzar o abismo, como uma chave entrando numa fechadura, e traduzir esse contato físico de volta para a linguagem original da célula. Seja transformando isso na forma de um novo impulso elétrico para seguir viagem ou desencadeando uma cascata de reações bioquímicas gigantescas dentro da nova célula para mudar o comportamento dela. Exatamente isso. É uma geografia microscópica incrivelmente intrincada. E vale lembrar, para quem acompanha a nossa análise, que nós não teríamos essa clareza visual impressionante hoje sem a obsessão absoluta e a resiliência de pesquisadores que dedicaram a vida a fatiar o cérebro em pedaços literais, invisíveis a olho nu. Há uma passagem comovente no texto sobre como esse mapeamento tridimensional moderno foi alcançado. Ah, você se refere ao trabalho da cientista Christine M. Harris. A trajetória dela é o retrato perfeito da dualidade entre frustração extrema e o triunfo metódico na ciência de ponta. Em 1979, a Christine Harris descreveu o que ela chamou romanticamente de amor à primeira vista ao observar os espinhos dendríticos. Aqueles minúsculos ramos, aquelas pequenas protuberâncias nos braços de recepção dos neurônios, não é? Exatamente. A grande ambição de vida dela era mapear microscopicamente como a anatomia física dessas sinapses mudava após o cérebro aprender alguma coisa nova. O plano dela parecia super sólido. Ela preparou incontáveis amostras de tecido cerebral de ratos usando a clássica e histórica técnica de coloração com prata de Golgi. Um processo demorado,
tóxico e incrivelmente meticuloso. Muito. O objetivo dela era revelar o formato exato das conexões nervosas nos mínimos detalhes, mas a biologia de laboratório pode ser implacável. E o método clássico falhou de maneira catastrófica, correto? Foi devastador. Os meses de trabalho minucioso viraram pó quando a prata simplesmente lavou das células de forma irregular durante os banhos químicos. As imagens no microscópio ficaram todas borradas, os dados foram sumariamente perdidos e aquele projeto gigantesco morreu prematuramente. Deixando a pesquisadora de mãos totalmente vazias depois de tanto esforço. Mas é aqui que a resiliência acadêmica entra em cena com força total. Em vez de abandonar o amor dela pelos espinhos dendríticos, a Harris buscou a redenção através de uma tecnologia incipiente, muito mais punitiva, lenta e exata, a 3D-ME. A microscopia eletrônica tridimensional de secção seriada, que é um processo de uma complexidade absurda, mesmo para os padrões atuais. Conta para quem nos ouve como funciona essa técnica de secção seriada. Basicamente, blocos microscópicos de cérebro são fatiados em fitas ultra finas, com poucos nanômetros de espessura. Cada fita é fotografada individualmente por feixes potentes de elétrons e depois centenas dessas imagens são realinhadas por computadores para formar um modelo sólido. Como fatiar um pão de forma invisível e depois colar todas as fotos das fatias no computador. E o que a dedicação monumental dela revelou mudou a forma como vemos o cérebro. Completamente. Através da 3DM, a Harris não estava mais apenas vendo sombras manchadas de prata bidimensionais. Ela começou a reconstruir em gloriosas 3 dimensões cada contorno do axônio, cada vesícula enfileirada, a localização exata dos grânulos secretores e a topografia tridimensional dos espinhos. E graças a níveis de detalhamento anatômico precisos como o dela, ficou muito claro para a neurociência que as sinapses químicas no sistema nervoso central não seguem um molde único e padronizado. Há uma diversidade geométrica enorme dependendo de qual parte da célula está tocando a outra, não é? Exato. A taxonomia do contato neural é belíssima e muito rica. Vamos categorizar isso. Se o terminal de um axônio faz conexão direta com o dendrito de outra célula, temos a configuração padrão e mais comum, a sinapse axodendrítica. Axônio com dendrito. Ok. Mas o axônio também pode, de forma mais eficiente, ignorar totalmente os ramos dos dendritos e se ligar de forma direta ao corpo celular central da célula receptora, a área conhecida como soma. Isso forma uma sinapse axossomática. Um acesso muito mais direto ao núcleo de comando da próxima célula. Sim, e em arranjos neurais mais raros e moduladores, axônios podem se conectar diretamente a outros axônios. Isso permite que o neurônio interfira e module o sinal de outro neurônio antes mesmo desse sinal chegar ao destino final, criando as sinapses axoaxônicas. E o texto ainda menciona que existem casos fascinantes onde os próprios dendritos, os braços de recepção, conversam quimicamente de forma direta com outros dendritos, nas sinapses dendrodendríticas. Uma complexidade maravilhosa. E a observação microscópica não para por aí. Há também uma forma de o pesquisador bater o olho na estrutura anatômica da sinapse, apenas analisando a espessura das membranas no microscópio eletrônico, já deduzir clinicamente se aquela sinapse vai estimular ou silenciar a atividade da próxima célula. Como funciona essa regra visual de espessura? Essa foi a genialidade observacional do anatomista A.G. Gray. Ele catalogou as sinapses do cérebro em 2 grandes famílias puramente baseadas na assimetria estrutural delas. As sinapses que hoje chamamos de tipo 1 de Gray são caracteristicamente assimétricas. Assimétricas em que sentido? Onde é mais grosso? A concentração de proteínas no lado que recebe a mensagem, ou seja, a densidade pós-sináptica, é visualmente muito mais espessa e marcante do que a zona ativa pré-sináptica de onde a mensagem partiu. Regra geral observada por Gray, essas sinapses estruturalmente assimétricas tendem a ser excitatórias. Elas impulsionam a próxima célula a disparar o sinal adiante? Perfeito. Já as sinapses catalogadas como tipo 2 de Gray são visivelmente simétricas. As membranas possuem espessura bastante semelhante de ambos os lados da fenda, sem aquele acúmulo de proteínas de um lado só.
E o papel delas é o oposto. Sim, elas desempenham predominantemente o papel oposto nos circuitos neurais, atuando como conexões inibitórias, essenciais para acalmar o circuito e prevenir sobrecargas. Essa engenharia toda acontecendo nesse momento dentro do nosso crânio é fascinante. Mas vamos expandir um pouco o nosso horizonte para fora do cérebro agora. Porque há uma sinapse específica, localizada bem longe do sistema nervoso central, que é considerada por muitos fisiologistas como a mais crítica para a interação física de qualquer ser humano com o mundo ao redor. Você se refere à junção neuromuscular. Ela mesma. A junção neuromuscular é o ponto de contato microscópico onde o nervo motor espinhal encontra as fibras do nosso músculo. E diferente do cérebro, onde um neurônio muitas vezes precisa receber milhares de pequenos estímulos químicos simultâneos só para decidir se vai ou não disparar, na junção neuromuscular não há nenhum espaço para deliberação ou hesitação. Nenhuma deliberação. Se o nervo manda o comando motor, a fibra muscular obedece incondicionalmente. Por que essa sinapse muscular específica, anatomicamente falando, é tão infalível? Porque a margem de erro evolutivo ali precisa ser estatisticamente zero. Uma falha crônica de comunicação entre o comando do cérebro e a contração do diafragma do pulmão, ou o bombeamento do coração, ou a musculatura da perna na hora de fugir de um perigo iminente qualquer falha seria letal. Uma questão puramente de sobrevivência imediata. Exato. A confiabilidade mecânica absoluta da junção neuromuscular é garantida por um nível de engenharia anatômica sublime no corpo humano. Quando o axônio motor atinge a fibra do músculo, a membrana receptora daquele músculo não é lisa ou plana como nos neurônios centrais. Ela tem uma textura diferente? Muito diferente. Ela é estruturada naquilo que a anatomia chama de placa motora terminal, uma superfície larga, repleta de pregas e de dobras profundas no tecido. Como se fossem trincheiras ou vales microscópicos cavados na superfície externa do músculo, prontos para receber o banho químico? Exatamente isso. Trincheiras perfeitas. E o grande segredo da infalibilidade não está só no formato, mas no alinhamento espacial arquitetônico. As zonas ativas lá no terminal pré-sináptico do nervo, os canhões que disparam fisicamente as vesículas químicas de acetilcolina, estão posicionadas e cimentadas milimetricamente de frente para a abertura exata de cada uma dessas dobras juncionais profundas do músculo. Uma mira telescópica perfeita. E o que tem dentro dessas dobras do músculo esperando o disparo? Essas pregas juncionais são literalmente forradas da borda ao fundo e abarrotadas por milhares de proteínas de receptores ávidos pela substância química. Então, quando o nervo libera a enxurrada de neurotransmissores no estímulo, a química não se perde e nem se dilui flutuando aleatoriamente num espaço aberto, como aconteceria num pátio comum. Ela não tem para onde fugir. Ela é direcionada implacavelmente pela gravidade microscópica direto para dentro dessas dobras superpovoadas de receptores ativos. É um banho concentrado tão perfeito e avassalador que um único impulso elétrico nervoso garante de forma infalível a contração imediata e vigorosa da fibra. Então, o que tudo isso significa na prática médica e biológica? Isso nos leva inevitavelmente ao conteúdo exato desse banho juncional. Quando falamos repetidamente em munição química ao longo da análise, o que exatamente essas zonas ativas, tanto no cérebro quanto nos músculos, estão descarregando nas fendas? Existe um cardápio específico de substâncias que a biologia utiliza para compor essas mensagens elétricas? Existe um cardápio rigorosamente categorizado pela natureza. A enorme diversidade de pensamentos, emoções e ações musculares humanas dependem majoritariamente de 3 grandes famílias químicas principais de neurotransmissores. São os aminoácidos, as aminas e os peptídeos. Perfeito. Essas são as 3 bases da comunicação do nosso organismo. Vamos quebrar essa complexidade química para quem nos ouve, começando pelos aminoácidos. A tabela do capítulo lista como exemplos principais o glutamato, que sabemos que é o grande acelerador do cérebro, a molécula excitatória primária, e, por outro lado, o GABA e a glicina, que funcionam como os freios fundamentais, inibindo os circuitos. Essa é a primeira grande família. Moléculas pequenas de ação rápida. E a segunda família inclui as aminas, que contemplam celebridades bioquímicas bem conhecidas pelo público geral, como a dopamina, associada à recompensa, a serotonina, ligada ao humor, e a própria acetilcolina daquele experimento do coração de sapo de Otto Loewy.
E o que essas duas primeiras famílias têm em comum? Pelo que compreendemos da química estrutural delas, tanto os aminoácidos quanto as aminas são moléculas orgânicas minúsculas. Moléculas muito pequenas. E a grande questão mecânica aqui é como a célula neural coordena a logística complexa de fabricar e atirar essas pequenas moléculas com tanta rapidez na fenda a uma taxa de centenas de vezes por segundo. A palavra-chave absoluta para entender o sucesso logístico dessas duas primeiras categorias é a manufatura local. É uma operação industrial brilhantemente descentralizada que ocorre dentro da célula. Então o corpo celular lá longe nem se envolve nesse processo diário. Muito pouco. Em vez de produzir todo o glutamato ou toda a dopamina lá longe no centro de comando do núcleo da célula e enviar tudo de forma lenta pelo longo corredor do axônio abaixo, o neurônio envia apenas as máquinas de produção. As enzimas de síntese celular. Isso. Ele exporta enzimas de síntese altamente especializadas direto para o terminal pré-sináptico, lá na linha de frente da batalha química. Lá na ponta da linha, essas enzimas começam a fabricar ativamente as moléculas de aminoácidos e aminas utilizando os precursores básicos diretamente no fluido local, o citossol do terminal. Eles fabricam a munição na porta do canhão. Exatamente. E assim que a molécula recém-nascida fica pronta na sopa do citossol, entram em cena proteínas cruciais chamadas transportadores. O trabalho delas é sugar ativamente esses novos neurotransmissores e concentrá-los à força no interior daquelas vesículas diminutas de 50 nanômetros que discutimos antes. Então a munição química é fabricada, refinada e empacotada no próprio fronte de batalha sináptica, ficando 100% pronta para o disparo imediato assim que a célula precisar. Uma linha de montagem local incrivelmente autossuficiente e rápida. Mas essa eficiência toda muda de figura quando olhamos para a terceira categoria da nossa lista de transmissores. Os peptídeos. A tabela menciona exemplos como a substância P, que é profundamente associada à sinalização intensa da dor no corpo humano, ou as encefalinas. Pela estrutura química deles, sabemos que os peptídeos são moléculas físicas muito maiores. São cadeias muito mais pesadas e complexas do que a dopamina simples. São praticamente blocos colossais se comparados aos aminoácidos minúsculos. Não parece o tipo de coisa frágil que pequenas enzimas conseguem montar rapidamente na ponta isolada de um axônio de forma improvisada na linha de frente. Como a célula biológica resolve esse gigantesco gargalo logístico de produção de peptídeos. O desafio logístico da produção e do transporte dos peptídeos é, sem dúvida, um dos aspectos mais impressionantes da biologia celular que podemos investigar. Justamente porque eles exigem recursos pesados e, de fato, não podem ser fabricados de forma simples no fronte de batalha. Eles precisam do maquinário principal da célula. Toda a produção pesada deles precisa ocorrer a quilômetros de distância, metaforicamente falando, lá no corpo principal do neurônio, onde o núcleo da célula e o maquinário genético estão ancorados. Quilômetros de distância em escala celular relativa, claro. É uma viagem verdadeiramente épica, saindo do centro protegido da célula até chegar à ponta exposta do axônio. Qual é o roteiro de fabricação passo a passo dessas moléculas gigantes? É uma viagem formidável e estruturada. O processo biológico começa no retículo endoplasmático rugoso, que fica no corpo celular. É lá que a estrutura longa e básica do peptídeo é primeiramente montada através da leitura do RNA. Mas ele ainda é uma molécula grosseira, não está pronta para uso como neurotransmissor. Ele precisa ser refinado antes de ir para a fenda. Muito refinado. Esse peptídeo longo e imaturo é então enviado internamente para o aparelho de Golgi. O Golgi atua como um laboratório de química fina. Ele corta bioquimicamente a longa cadeia, lapida a estrutura e refina o produto até se tornar a versão final da molécula ativa de substância P, por exemplo. E como ele é embalado para a viagem, sabemos que as vesículas de 50 nanômetros são pequenas demais para uma molécula desse porte. Bem lembrado. O aparelho de Golgi embala esse peptídeo pesado diretamente naquelas embalagens visivelmente maiores e mais escuras que o microscópio revelou, os grânulos secretores de 100 nanômetros. Mas aí surge o maior problema de todos. O grânulo está pronto, fechado, pesado e embalado no corpo da célula.
como uma carga física densa desse tamanho viaja por todo o imenso comprimento do axônio, que pode ter até 1 metro de comprimento em uma perna humana, até chegar à zona ativa de disparo lá na ponta do terminal. A biologia resolveu isso através de um sofisticado sistema de frete interno, um sistema de transporte dedicado chamado transporte axoplasmático. Existem trilhos dentro do axônio. Literalmente. Proteínas motoras incansáveis, gastando energia química, agarram fisicamente a superfície desses grânulos densos e pesados e os caminham, passo a passo mecânico, ao longo de microtúbulos longos. Esses microtúbulos servem como verdadeiros trilhos de trem internos do axônio, levando a carga do corpo celular até finalmente entregarem do terminal pré-sináptico. Essa diferença dramática de logística celular, a distinção entre armazenamento em vesículas pequenas versus grânulos gigantes e o próprio tamanho final das moléculas, isso ajuda a explicar fisiologicamente por que os nossos neurônios precisam de níveis de impulsos elétricos e estímulos completamente diferentes para conseguir liberar a dopamina das vesículas pequenas, em comparação à força necessária para liberar a substância P dos grânulos grandes de peptídeo lá na fenda. Tudo está amarrado na anatomia estrutural e no tipo de munição que a célula precisa usar naquele exato momento de estresse ou de calma. Analisando com cuidado toda essa jornada profunda que fizemos na análise de hoje, desde a fundação da ideia básica de neurociência estrutural até o mapeamento digital em 3D das fendas microscópicas. Nós começamos a nossa história com o genial Otto Loewi, acordando no desespero de uma madrugada em 1921 e provando laboratorialmente a existência inequívoca da comunicação química usando apenas corações de rãs numa solução salina. Um marco incontestável da criatividade científica humana. Em seguida, nós exploramos juntos a elegância estonteante e rápida das junções elétricas bidirecionais, com seus poros minúsculos de 3 nanômetros formados por conexinas. Um mecanismo rápido que é vital para a sobrevivência dos lagostins e crucial para a fina sincronia celular no tronco encefálico humano. E não podemos esquecer de que revivemos a obstinação brilhante de Kristen Harris. De forma alguma. A pesquisadora que se recusou a aceitar o fracasso devastador do método clássico da coloração de prata e, através da complexa reconstrução computadorizada da 3DM, nos entregou o primeiro mapa tridimensional realista daquelas fendas em formato de pátios imensos, com zonas ativas perfeitamente desenhadas. E terminamos desvendando a linha de montagem quase milagrosa que as nossas células usam todos os dias para fabricar as substâncias vitais, empacotá-las em vesículas precisas e transportá-las ativamente pelos trilhos microscópicos dos microtúbulos axônio adentro. E o que dá peso prático a todos esses densos conceitos microscópicos? O verdadeiro porquê de estudarmos e documentarmos essa arquitetura invisível com tamanho detalhamento estrutural na neurociência é a sua aplicação direta na vida macroscópica humana. Isso levanta uma questão importante sobre a medicina contemporânea. Sobre como aplicamos esse conhecimento em laboratório para tratar pessoas reais hoje. Exatamente. Porque a mecânica sináptica entender a planta arquitetônica exata de como um peptídeo complexo é fabricado lá no núcleo, como as moléculas de acetilcolina são fisicamente disparadas para dentro das dobras de um músculo da perna, ou como as centenas de milhares de proteínas de receptores fincadas na densidade pós-sináptica traduzem e absorvem a mensagem no lado oposto, tudo isso não é apenas um preciosismo acadêmico estéril para encher páginas de livros didáticos. Sem mapear arduamente esse passo a passo em nível de nanômetros, as áreas da psiquiatria clínica e da farmacologia neuroquímica moderna seriam, em sua essência, um curandeirismo completamente cego. É impressionante pensar nessa conexão. Como exatamente essas engrenagens tão absurdamente microscópicas ditam as formulações biológicas e as abordagens diárias da medicina para transtornos tão devastadores e amplos na nossa sociedade atual? Porque nós sabemos, empiricamente, que absolutamente toda a base da saúde mental humana, as variações de humor, os estados de vigília profunda e todas as nossas funções cognitivas superiores dependem exclusivamente da precisão química e elétrica desse trânsito minúsculo que ocorre na fenda de 50 nanômetros. Tudo se resume ao que acontece no abismo celular. Tudo.
Absolutamente todas as drogas psicoativas comerciais, os anestésicos cirúrgicos potentes, os venenos neurotóxicos fulminantes de animais peçonhentos ou os tratamentos terapêuticos mais avançados para controlar os surtos de depressão profunda e esquizofrenia funcionam no nosso organismo por um único motivo mecânico central. As substâncias ativas dentro dessas drogas interagem fisicamente, mimetizam estruturalmente, bloqueiam receptores de canais ou alteram quimicamente o fluxo desses componentes sinápticos muito específicos que nós detalhamos metodicamente aqui. A sanidade humana que tanto valorizamos não passa de uma manifestação puramente macroscópica de uma infinidade de fendas sinápticas microscópicas operando de forma perfeitamente limpa, rápida e funcional dentro dos nossos crânios. Uma reflexão pesada e fundamental. E isso nos leva, inevitavelmente, a um último limite conceitual que nós gostaríamos de propor para quem acompanha a exploração de hoje com a gente. Um limite sutil onde a fronteira da biologia molecular cruza, de forma muito perigosa, a linha densa da filosofia existencial humana. Nós discutimos longamente, através do trabalho meticuloso e revolucionário de mapeamento da Kristen Harris com as microscopias de elétrons em 3D, que o ato contínuo do aprendizado humano altera fisicamente e geometricamente a própria estrutura celular de quem somos. A base morfológica e estrutural daquilo que a ciência chama de neuroplasticidade orgânica. Perfeito. A neuroplasticidade significa, na dura, fria realidade molecular, que toda vez que qualquer pessoa aprende ativamente as regras de um idioma novo e complexo, ou toda vez que memorizamos e retemos o formato exato do rosto de um ente muito querido, ou até mesmo quando nós consolidamos neurologicamente um hábito motor muito profundo, como dirigir um carro sem pensar de forma consciente nos movimentos do pé e da mão, cada uma dessas ações abstratas faz com que a anatomia microscópica tangível do nosso cérebro se transmute de fato. As células se reescrevem sob a influência dos eventos diários. E de forma fisicamente reversível. Nós vimos que os minúsculos espinhos dendríticos crescem em novas direções para buscar contato biológico. Vimos que complexos maquinários de novos e melhores receptores proteicos são massivamente fabricados, lá longe no núcleo, e ancorados solidamente nas bordas das fendas, e o formato tridimensional preciso daquelas fendas escuras e úmidas, de meros 50 nanômetros, se remodela e se alarga ativamente para acomodar o fluxo novo de informação constante, gerado por uma vida humana vibrante. Então fica a pergunta final e profunda desta análise técnica. Se as nossas convicções morais mais inabaláveis, os nossos traumas e dores psicológicas mais duradouras da infância e a totalidade das nossas memórias emocionais mais íntimas de vida, se tudo isso literalmente atua em tempo real, reescrevendo, demolindo e esculpindo toda a intrincada geografia tridimensional desse espaço denso e microscópico do nosso cérebro a cada fração de milissegundo, em que momento cirúrgico e exato uma cascata de reações físico-químicas puramente deterministas e mecânicas, compostas puramente por canais de cálcio que se abrem, enzimas cegas de degradação e matrizes proteicas fibrosas inertes, deixa de ser apenas a mais fria e automática manifestação da biologia celular básica e evolutiva, semelhante àquelas que regem os reflexos motores primitivos e aquáticos de lagostins, e passa a ser reconhecida universalmente como a imaterial essência de uma alma ou a base da personalidade complexa e indivisível e a identidade completamente única e inconfundível de um ser humano caminhando pela Terra. Fica a reflexão intrigante sobre os abismos da nossa consciência para processar criticamente ao longo dos próximos dias. Agradecemos mais uma vez a companhia dedicada na desconstrução deste capítulo de neurociências estruturais. Um abraço microscópico e até à próxima exploração.